Oi, gente. Começando a segunda parte da nossa quinta aula, né? Essa quinta aula que é a primeira que eu estou gravando a partir de casa. E, ok, o tema dessa aula é estratificação social, tá? A gente acabou de ver na primeira parte da aula ali aqueles dois autores clássicos, né? Que foi o Weber e o Marx. Já tínhamos visto na aula ainda presencial o Durkheim, com isso a gente fechou os três clássicos. E agora, seguindo a sequência da apostila de vocês, a gente entra no tema estratificação social. Esse tema é interessante nesse momento porque é um tema que possibilita que a gente utilize um pouco das ideias dos autores que a gente acabou de ver, ou seja, o Marx e o Weber, né? Então tá. Assim, o que que é, o que que a gente está querendo falar, ou melhor, sobre o que que a gente está falando sobre esse enunciado, né, estratificação social. Estratificação social envolve diferença, envolve a maneira como a sociedade se divide em classes, em estamentos, em categorias, em grupos, em estratos, enfim. Então, estratificação social é isso. Pressupõe a diferença, obviamente, né? E aí ali na apostila de vocês vai ter toda uma introduçãozinha assim, de que a igualdade plena nunca existiu nas sociedades humanas, né? Sempre as sociedades foram organizadas a partir de diferentes estratos, categorias, classes, né? E isso já começa a nos lembrar lá aquela perspectiva marxista da história, né? Que vê a, a luta de classes, enfim. Aqui a gente não está vendo propriamente como luta ainda, mas beleza. Então tá. Quando estamos falando de estratificação, estamos pensando nas posições que os indivíduos podem ocupar dentro de uma determinada sociedade, correto? E isso pode ter a ver com, por exemplo, sua condição de mando, né? Sua posição política. Ou seja, ele é um governante ou ele é um governado? Ele é alguém que tem influência sobre os dispositivos de controle, de poder do Estado? Ou ele é um súdito, né? Ou ele é um reles cidadão? Tem a ver com seu papel social, né? Com a profissão que ele exerce, com a, assim, o papel que ele exerce, que ele desenvolve dentro de uma determinada sociedade, né? E o prestígio que isso envolve, né? Ou não. Tem pessoas que ocupam papéis mais prestigiados, tem outras que ocupam papéis menos prestigiados, né? Tem muito a ver, especialmente na nossa sociedade contemporânea, com o poder de renda, com a renda das pessoas, né? Isso é um dos fatores mais determinantes para te situar dentro desses estratos sociais, né? Que na nossa sociedade moderna, contemporânea, a gente costuma classificar em classes sociais, né? A gente usa a concepção marxista mesmo, né? A mais usual, né? Bom, tem a ver com os bens materiais da pessoa, né? A gente vive numa sociedade de consumo, então tu costuma associar uma pessoa a uma determinada classe social de acordo com o que ela tem, né? Com o tamanho da casa, o carro, as roupas, enfim. São todas discussões possíveis e que são abertas a partir desse tema que a gente está entrando agora. E aí, tem uma outra perspectiva, né? Mais, eu não diria subjetiva, mas uma perspectiva menos materialista também da coisa, que envolve, por exemplo, os modos de vida, os interesses e a cultura propriamente da pessoa. E a gente já vai ver em seguida que essa é uma perspectiva, aliás, é a perspectiva weberiana da coisa.
Ou seja, ao contrário do Marx, que é um autor materialista e que separa as classes sociais de acordo com as relações de produção e de acordo com as condições materiais propriamente, o Weber ele não rejeita isso, mas ele dá uma sofisticada, ele diz que não é só isso que serve para determinar uma classe social de alguém. Ele vai dizer que o status, a cultura, as preferências, o teu círculo social, sabe? Também diz também te serve para te posicionar frente às classes sociais. Quando eu li isso hoje mais cedo, eu lembrei de um outro sociólogo francês, muito mais moderno que o Weber e que o Marx, que é o Pierre Bourdieu. Vocês podem dar uma procurada se quiserem. E ele vai falar dos capitais, né? E tem o capital cultural, enfim, dá para tu pensar em capital social, dá para tu pensar em outras formas de capital. E o capital cultural é isso, né? Talvez a gente possa situar ele como uma evolução, assim, um desdobramento disso que o Weber já preconizava, né? E aí o Bourdieu ele vai dizer que o capital cultural ele também é importante, não só o capital financeiro, né, mas que o capital cultural ele também é um capital para o indivíduo. Ele também é algo que serve para tu, por exemplo, conquistar a mobilidade social, sabe? Se tu desenvolve muito, se tu aumenta o teu capital cultural, tu pode transformar ele em outros capitais, ou tu pode investir ele visando, por exemplo, tu pode usar teu capital cultural para tu melhorar a tua vida material. Um exemplo clássico é tu estudar, adquirir uma formação e subir na vida e trabalhar. É isso, tá? Então tá. Já falei brevemente sobre a desigualdade como um fenômeno histórico, né? Ela é presente em todas as sociedades, apesar de que já houve muita tentativa de algumas sociedades em erradicar as desigualdades, né? A desigualdade ela permanece de uma forma ou outra, assim, até porque os seres humanos eles têm diferenças, enfim. Não vou entrar aqui numa explicação naturalista, mas o fato é que uma sociedade igualitária, plenamente igualitária, é, no Ocidente, assim, né, no mundo branco, digamos assim, né, não há registros. Talvez aí em alguma tribo de algum lugar possa ter alguma coisa mais próxima disso, sabe? Mas enfim, esses autores eles são autores europeus e são autores meio eurocêntricos também, né? Para eles a história do mundo é mais ou menos a história da Europa e a história da relação da Europa com os outros. Embora se faça menção às vezes à Ásia, às Índias, enfim, é sempre numa condição de subordinação ou de alguma coisa meio exótica, meio diferente. Vamos deixar para lá. Então tá. Na sequência do texto, vão ser apresentadas alguns tipos de estratificação social. Tipos de estratificação social possíveis, né? E aí isso acaba sendo assim uma uma apresentação de algumas formas de estratificação social clássicas na, na história e no espaço. Um exemplo que a gente ouve muito falar, né, e que o texto traz, se refere à sociedade de castas. Quando a gente fala em sociedade de castas, a gente lembra logo da Índia, né, que é o melhor exemplo, ou maior exemplo, enfim. Nessa sociedade de castas, tu tem, na indiana, por exemplo, tu tem como característica a
praticamente a impossibilidade de mobilidade social, ou seja, se tu nasce numa determinada casta, tu vai ser daquela casta ali pro resto da tua vida. Não importa se tu trabalhar muito, se tu estudar, se tu fizer o que tu fizer, a casta ela é definida já pelo nascimento, sabe? Tu nasceu numa família dessa casta, então tu vai te casar com a mesma casta e tu vai ser sempre isso. O teu status em relação à sociedade não vai se alterar. E aí, se vocês deram uma olhada lá na cartilha, mas isso é para quem tem mais curiosidade sobre a sociedade indiana, a sociedade de castas, vai ter certinho ali os nomes das castas, parece que são umas 4 ou 5 que tu pode ser, sabe? Tem os párias, que são o que o Marx poderia dizer, chamar de lumpen proletariado, né? Que são os excluídos, os marginalizados, que dependem da caridade, enfim. Aí depois tem os meio comunzão, assim, o pessoal que trabalha normal, assim. Aí depois começa a ter uns mais nobrezinhos, assim, e termina lá nos Brahman, lá, Brahman, esqueci o nome agora. É uns nome, esses nomes meio hindu aí, é difícil de lembrar. Mas tá certinho ali na apostila de vocês, para quem tiver mais curiosidade, tá? Depois o outro exemplo seria a sociedade de estamentos, e aí para ilustrar, para exemplificar a sociedade de estamentos, o texto vai apresentar o caso da sociedade feudal, né, que era uma sociedade de estamentos, ou seja, tu tinha 3 estamentos, ou 3 classes, né, podemos dizer assim, que eram os camponeses, os nobres e o clero. O clero estando no topo da pirâmide, o nobre no meio e os camponeses na base. Me parece que invariavelmente o cara que está na base é o que produz o mundo material. Tá? E isso na sociedade de estamentos feudal é assim também. O cara que está na base é o camponês. Então essa é uma sociedade agrária. Quem produzia o mundo material, ou seja, quem efetivamente trabalhava e transformava a natureza em coisas úteis, em alimento, em objetos, eram esses camponeses. Né? E aí eles, em troca disso, recebiam proteção da nobreza, né? Do senhor feudal, que mantinha eles ali, e recebia o suficiente para reproduzir sua vida, sua existência, procriar, enfim. E ele é como se ele fosse a classe trabalhadora, né? Ele não é a classe trabalhadora em termos marxistas, porque o Marx é um autor mais moderno, e ele está falando de uma classe trabalhadora operária já, de um mundo se industrializando, enfim, propriamente capitalista, né? E o nosso exemplo aqui de estamentos é o feudalismo. Mas continuando. Tu tem então essa base, que são os camponeses, aí acima deles tu tem a nobreza, que já vai afinando a pirâmide, né? Tem menos nobres do que camponeses. Esses nobres, eles são proprietários de terras e eles têm como é que se chama? Eles têm competência, eles têm autorização para formar exércitos e e aí assim eles garantem a posse daquele território e eles garantem a segurança de quem está ali dentro e em troca disso quem está ali dentro, que são os servos, os camponeses, produzem os meios de subsistência ali, o alimento e os materiais e os objetos que toda essa sociedade consome. Acima da nobreza, na sociedade feudal, tinha o clero, que é composto pelos padres e... Eu não sei se padres, eu não estou falando coisa errada, mas esses personagens religiosos aí de alto escalão, sabe? A igreja era poderosíssima nessa época, né? A igreja católica. E reunia muito poder, tanto espiritual quanto material, né? Ela controlava literalmente a alma das pessoas e controlava em boa medida também o mundo material das pessoas, o corpo e, a, e o mundo material. Porque ela tinha muitas propriedades, né? O que não era da nobreza era do clero, o que não era do senhor feudal era da igreja. Até porque existia lá uma lei que se o senhor feudal não tivesse filho
para ser herdeiro, a terra, quem herdava a terra era a igreja, então a igreja acabou se tornando o maior proprietário de terra que tinha, né? Enfim, ao clero, o papel social deles era controlar as almas, a espiritualidade, assim, dar essa proteção religiosa, esse amparo, oferecia esse serviço aí, né? E também se alimentava do trabalho do, dos carinha ali dos camponeses. Então tá, tem um cara responsável. Eu tinha 3 estamentos: os camponeses, os nobres e o clero. Uns produzem o mundo material, outros garantem a ordem material e a segurança, e outros de cima lá, o clero, garante a ordem espiritual e, é o menor estamento e o mais poderoso. E conforme vai indo para a base da pirâmide, ele vai ficando maiorzinho e menos poderoso, tá? Dito isso, a gente chega na sociedade de classes, que é o que a gente conhece hoje, né? A sociedade capitalista, a sociedade burguesa, a sociedade industrializada, que aí fica mais simples. Aí a gente vai para o esquema do Marx, primeiramente, que vai dizer que existem 2 classes sociais, né? Apenas no sistema capitalista, né? Que é uma classe proprietária dos meios de produção e uma classe que não tem qualquer propriedade, que é a classe dos não proprietários, né? Além da sua força de trabalho. Ou seja, a única propriedade que eles têm é a sua força de trabalho. E que, como a gente viu na última aula, passa a ser vista como uma mercadoria. Porque a sociedade capitalista, ela reifica o mundo, ela transforma tudo em coisas, tudo em mercadorias. Se a gente quiser ser mais minucioso, o Marx ele também considera uma espécie de terceira classe social, mas ela não é exatamente uma classe social, ela é algo como uma subclasse, que seria o lumpenproletariado. Lumpenproletariado, que é os maltrapilhos, os mendigos, as prostitutas, sei lá, pessoas que não tem não sim, precisam ficar fazendo bico para sobreviver, não chegam a ser operário, sabe? Não são proprietário e também não são trabalhador assim, operário. O cara que está lá no Exército Industrial de Reserva, lembra do Exército Industrial de Reserva? O Exército Industrial de Reserva, que são os desempregados, enfim, a grande maioria é formada por esse lumpenproletariado aí, porque alguma coisa eles vão ter que fazer para sobreviver, né? Então eles vão assaltar, vão se prostituir, vão traficar, vão piratear, alguma coisa eles vão ter que fazer, né? Senão vão morrer. Então cria uma classe que é essa classe aí, aliás, uma subclasse, né? Porque ela não. Parece que é porque ela não produz, ou enfim, tem alguma limitação aí que o autor, no caso Marx, ele acha eles meio insuficiente assim para considerar uma classe, para tipificá-los como classe, exatamente. Então aí bem, dentro da perspectiva marxista, o que eu poderia comentar seria retornando ao que a gente acabou de ver na última aula, né? Então tem toda aquela questão da luta de classes, da posição que cada indivíduo em cada classe ocupa, né? Baseada num sistema de propriedade, de trabalho. E é isso. Marx é isso aí. É interessante notar que na, na sociedade capitalista o, o critério para o enquadramento de classe ele é um critério material, né? E isso inspira um fenômeno que a gente observa muito bem hoje,
que é essa espécie de jogo de aparências, de status, enfim. Os indivíduos eles tentam mascarar o seu pertencimento a determinada classe social, comprando coisas que dê a entender que ele, na verdade, é pertencente a uma outra classe social, sempre acima da que ele verdadeiramente está situado, né? Um exemplo um exemplo que é até meme, da pessoa que compra um iPhone, faz um esforço tremendo para comprar um iPhone cheio de juros e prestação, e, e aí o cara tá lá tirando foto lá do iPhone e a parede não tem reboco. Então, quer dizer, o cara ele mal tem condições de. Ele é uma pessoa pobre, mas ele dá um jeito de conseguir um objeto que o associe a um poder aquisitivo maior do que ele realmente tem, porque ao nosso entendimento de pertencimento a uma classe ou outra está muito relacionado hoje em dia com o poder aquisitivo, com o status, com as posses das pessoas, os bens materiais, né? Então as pessoas fazem esforço tremendo para ter um carro que tu mal consegue manter, um carro do ano, pagando aí pra banco. O carro nem é teu, o carro é do banco, mas só para tu poder desfilar no carro e impressionar as pessoas. Celular, é, roupas, acessórios de determinadas marcas que gozam de um status elevado. Enfim, é um fenômeno que tenho certeza que todos nós conhecemos muito bem, né? Por vez ou outra nós mesmos acabamos sendo vítima disso, né? Porque todo mundo quer passar uma impressão positiva de si mesmo, né? Ou melhorada, ou que todo mundo quer ter algum poder, algum e também algum reconhecimento, algum status. E se a nossa sociedade que ela reconhece são as coisas materiais, né, as pessoas elas vão mostrar alguma dependência disso, sabe? Dessa droga aí. Elas vão querer, né? Tu não vai querer ser associado à pobreza. Tu vai querer ser associado à riqueza, né? Já que esse é um valor. Então, enfim, só um parênteses para essa reflexão, né? Mas bem, aí não para por aí. É que o negócio quando chega na sociedade de classes, porque o Weber também falou sobre a sociedade de classes, né? Então, como eu disse naquele primeiro momento, ele não nega a divisão do Marx em classes, mas ele diz que não é bem assim, que não é só divisão material, não tem a ver só com a posição que tu ocupa no sistema produtivo, mas que tem a ver também com o status, com deixa eu ver a palavra, o prestígio e com o poder. Então, para o Weber, uma classe social não é definida apenas pelo lugar que tu ocupa no sistema produtivo, mas também pelo teu prestígio, pelo teu status e pelo teu poder. Esse negócio do prestígio, o Weber comenta bastante isso, ele tem, digamos, duas apresentações, duas possibilidades quando está falando de prestígio e status. Tu pode ter um prestígio e um status conquistado, né? Tu pode conquistar o teu prestígio e o teu status, ou tu pode ter um prestígio e um status que ele é atribuído, ele é simplesmente atribuído a ti, porque tu nasceu em determinada família, ou porque tu é parente de não sei quem, ou porque tu é de determinada nacionalidade, enfim, é um prestígio que tu ganhou de graça, sabe? Um status que tu naturalmente tem. E aí eu tava lembrando de um exemplo que um colega meu, também sociólogo, gosta de comentar, que é o caso dos ingleses
Até pouco tempo, século XIX, XX, imagina, a Inglaterra era o centro do mundo, né? Os caras estavam mais avançados em termos de revolução industrial, em termos de produção do mundo material mesmo. Eles eram, resumidamente falando, os mais ricos do mundo. Então, todo mundo pagava pau para eles, todo mundo queria ser inglês e todo mundo pagava pau para inglês. Tem até aquele termo para inglês ver, né? Enfim. E aí ele estava falando que logo no começo da República do Brasil, como os ingleses, alguns ingleses, né, se beneficiavam do simples fato de serem ingleses para empreender, para conseguir financiamento, empréstimo, regalias, facilidades com relação às autoridades e à própria sociedade, né? E aí um exemplo seria do inglês que vem para o Brasil ou para a Índia ou para algum outro país periférico aí e que está recém se constituindo, como o caso do Brasil, recém estava se constituindo enquanto república e tal. E aí tem aquela veneração toda pelos ingleses, e mais ou menos nos mesmos termos que hoje a gente tem essa veneração toda pelos Estados Unidos, que é o novo centro econômico do mundo, né? Enfim. E aí o cara empreendia facilmente, abria assim uma, uma empresa de logística de café, de picaretear assim, comprar e vender café, por exemplo, que era um commodity expressivo aqui no Brasil, né? Então o cara abria ali um troço ali, uma companhia, não sei o que, e botava o sobrenome dele só pelo simples fato de ser um troço escrito em inglês ou com sobrenome inglês ou que é de um inglês. Ele já conseguia acesso a financiamento no banco, já os próprios cafeicultores se sentiam muito à vontade para vender para ele, já uma confiança prévia, sabe, pelo simples fato do cara ser inglês. Então isso é um prestígio atribuído, é um prestígio dado. O cara ganhou de graça, ele não precisou se provar melhor do que ninguém. É só pelo fato dele ser inglês, todo mundo paga pau pra ele. O cara é inglês, pode crer, entendeu? Assim como aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, ou em quase todas as cidades, em quase todos os lugares do mundo, por a pessoa pertencer a determinada família, ou ostentar tal sobrenome. Os fulano de sobrenome X, são pessoas assim, assim, assado, são, é, né, tão bem posicionadas aí na cidade, né? Então eles já nascem com esse status. E isso vai implicar em facilidades, até para arrumar um emprego, para se inserir em determinados grupos, para exercer determinadas influências no poder, é, enfim. Isso é o status atribuído, o prestígio atribuído. Diferente da outra forma, né, de status e de prestígio, que é o conquistado. Se tu for mais marxista, bom, não vou nem dizer isso, mas é o seguinte, eu não sei até onde esse prestígio adquirido por exemplo, o caso aí de alguém que nasce numa família pobre, mas aí estuda, se destaca, vira um personagem assim um pouco mais reconhecido, ele conquista um certo prestígio na sociedade. Então ele conquistou. É diferente do cara lá que só pelo fato de ser inglês tem um reconhecimento natural, digamos assim. Tá? Só que isso pode ter a ver com as formas de mobilidade social que o Weber também enxerga. E aí, se tu for marxista, tu não vai ver com muito, com a mesma, assim, digamos, facilidade que o Weber, sabe? Porque essa questão do status, ela, ela pode
ela pode ter a ver, em certa medida, com a questão da mobilidade social. Então, o que eu estou querendo falar? Que o Weber e o próprio Bourdieu, lá como eu falei, eles consideram que esses outros capitais culturais, ou a tua prestígio conquistado, ele pode significar, ou tu pode conseguir usar ele no sentido de conquistar a mobilidade social, né? Tu está numa determinada classe, tu consegue subir de classe, subir de vida, como as pessoas corriqueiramente falam, né? E numa perspectiva mais marxista, tu vai ver que dificilmente uma pessoa ela conquista a mobilidade social, sabe? E na verdade, no sistema capitalista que a gente vive, ele existe toda uma ideologia para te baseada na ideia de liberdade, algumas coisas para te fazerem acreditar que através do teu trabalho e honestamente, enfim, tu vai conseguir enriquecer e tu pode nascer pobre, mas como tu é livre, tu pode morrer rico, né? E aí, sempre que alguém defende essas ideias, costumam apelar para exceções, né? E aí tu fala, bah, mas é difícil porque, enfim, o pobre ele ganha pouco e gasta tudo para chegar no trabalho, para se manter e para pagar o aluguel, como é que ele vai empreender, como é que ele vai ficar rico? E as pessoas falam, ah, mas tem o Silvio Santos, tem o fulano, né? Aí tem um ou outro exemplo que tu pode pensar, mas a grande verdade é que, estruturalmente falando, esses exemplos são exceção. Eles serviriam antes para provar que isso não é regra, que isso é uma exceção, que não é isso que acontece. Não é, o sistema ele não é feito para propiciar isso. Então, quando tu encontra um caso desses, são pessoas que literalmente viram um livro, filme, escrevem biografias sobre a pessoa que superou a vida e nasceu pobre, ficou rico, virou um notável, adquiriu aí esse status adquirido, né? Conquistou o prestígio adquirido. Isso é uma coisa rara. Mais recentemente, com alguns tímidos programas aí governamentais de distribuição de renda em baixa medida, mas alguns programas favoreceram o acesso das classes mais inferiores à universidade, por exemplo. Isso pode sim representar, em algum nível, uma, uma maior possibilidade de mobilidade social. Mas ainda assim, em regra, ainda assim estruturalmente, a mobilidade social ela é uma coisa que não, 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 não se verifica assim. Não é assim que funciona na prática. O sistema ele não é feito para. Ele não tem essa porosidade, sabe? Ele tem enquanto ideologia, enquanto princípio, enquanto uma possibilidade remota. Mas devemos tomar cuidado, né, para não, porque existe toda uma construção ideológica em torno disso. Ou seja, nós vivemos num mundo material, vamos usar lá a dialética marxista, a gente está num mundo material, né, que é um mundo material burguês, porque os burgueses fizeram a revolução, venceram o sistema feudalista e assumiram o poder e estabeleceram a sua sociedade e a sua superestrutura, ou seja, seu mundo material, sua infraestrutura e a sua superestrutura, que entre leis e outras coisas inclui também as ideologias, a sua ideologia. Então a ideologia dominante hoje é a ideologia da classe dominante, que é essa ideologia que quer te fazer crer que existe mobilidade social efetiva, que basta tu trabalhar certo, empreender certo, ter boas ideias, enfim. A gente sabe que não é bem assim, né? Só para mencionar um outro autor clássico da ciência política, agora, né, e não da sociologia, é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Ele vai dizer que para tu
para tu se destacar, né? Ele não está falando propriamente de mobilidade social, mas dá para usar aqui, mas que para tu te destacar, para tu se desenvolver enquanto pessoa, ou, enfim, não basta tu ser um gênio, não basta tu ser uma pessoa que tem ideias muito boas, não basta tu ter o perfil excelente, tu ser uma pessoa muito apta, porque isso é a virtude, mas tu também precisa da fortuna. E virtude e fortuna, que ele está falando ali, não sei se é em latim ou italiano, é virtude mesmo, né? E fortuna é sorte. Ou seja, ou o que a gente pode entender também por oportunidade, sabe? Tu precisa ter a qualidade, mas também a oportunidade, ou também a sorte, o contexto. Não basta tu ser bom, tu tem que ter oportunidade. E não basta tu ter oportunidade se tu for ruim. Então tu se dá bem quando tu tem as duas coisas. Por isso que é legal os programas de inclusivos aí na universidade, enfim, porque eles dão a possibilidade, eles representam a possibilidade para eventualmente alguém de uma classe social baixa, que é alguém brilhante, e ele consegue acessar aquela possibilidade, então ele tem a chance de se desenvolver e aí, enfim, de alcançar a mobilidade social, né? Mas o fato é que isso não é uma coisa que surgiu espontaneamente do capitalismo, né? Isso surgiu de políticas públicas, inclusive de um partido de esquerda. Então, a estrutura capitalista mesmo, ela não é feita para comportar essa porosidade aí, para toda essa mobilidade social, não. Mas, em certa medida, claro, dá para a gente reconhecer que existe, né? Até porque é preciso que exista para que se possam ter alguns exemplos para que o sistema possa é, se manter, né? Porque senão as pessoas daqui a pouco param de acreditar. Se nunca ninguém enriquece, ninguém conquista nada, então, né, tem que ter um exemplo para que continue. Enfim, falei do status atribuído, do status adquirido, entrei um pouco lá no Marx, fui no Maquiavel. Então, só para deixar claro aí no Maquiavel, o comentário que eu fiz do Maquiavel, porque isso é conceitual, ele tem, para tu se desenvolver, né, ou aqui aplicando a mobilidade social, tu precisa da virtude e da fortuna, ou seja, tu precisa do teu mérito, mas tu também precisa da oportunidade. Tu precisa ter alguma virtude, mas também precisa de oportunidade, de sorte, precisa de um contexto favorável. Se tu tiver uma das coisas e não tiver a outra, aí não adianta. Bem, tá. O Weber, né, ele continua ali, ele nessa análise dele sobre as classes e a mobilidade, o status. Aí ele vai falar dos tipos de mobilidade, né? A princípio, tu tem numa sociedade de classes a possibilidade de mobilidade ascendente, que é subir de classe social, né? Eu sou operário, eu viro capitalista, e a descendente, que é de. Aliás, para o Weber não é operário e capitalista, não é burguês e proletariado. Para o Weber é classe alta, classe média, classe baixa e uns estratos intermediários, tipo classe média alta, classe média baixa, classe alta média, que é bem utilizado nos veículos de imprensa e nas notícias que a gente escuta, né? Enfim, é bem comum, né, no nosso cotidiano se referir às classes dessa maneira. Também depois tem uma outra possibilidade, que é a classe A, B, C, D, que alguns economistas também usam, né? Mas para o Weber é isso, é classe média, alta e baixa. Então a mobilidade ascendente é tu ir da classe baixa para média, ou da média para alta, ou da baixa para alta, sabe? Isso é a mobilidade ascendente, sobe. E a mobilidade descendente, que é tu é rico ficar pobre. Ou tu é da classe média, cair para a classe baixa. Tu é da classe alta aí tem uma crise aí nos teus negócios, aí tu cai para a classe média. Fica ali. A classe descendente, ela é apenas descendente, tá? Só que aliás, a classe não, a mobilidade ascendente, desculpa. A mobilidade descendente, ela só pode ser descendente mesmo, entendeu? E a mobilidade
ascendente, por sua vez, o Weber vai dizer que tem duas formas de mobilidade ascendente. É um pouco estranho, mas uma é a ascendência vertical e a outra é a ascendência horizontal. Para mim, horizontal não chega a ser uma ascendência, né? Mas enfim, o que ele está querendo falar com isso é que a ascendência vertical é quando tu propriamente muda de classe social, né? Em termos materiais, tu enriquece. E a ascendência horizontal é se tratando desses aspectos uh, de cultura, status, prestígio, porque eles não necessariamente vão se traduzir em ascendência econômica, material, né? Às vezes tu pode ser alguém que adquire muita cultura, adquire formação, adquire prestígio na sociedade, mas tu continua na mesma classe social, economicamente falando. Tu não, isso não vai se traduzir necessariamente em tu enriquecer, né? É o caso das pessoas que fazem uma faculdade e viram professor. Elas continuam na mesma classe social, elas podem adquirir um monte de conhecimento, um monte de coisa, mas geralmente não é o suficiente para tu enriquecer. Então é uma mobilidade horizontal. Tu, tu conquista alguns atributos, algumas coisas que tem a ver aí até com os capitais lá do Bourdieu e com a concepção toda de classe do Weber, mas a concepção de classe do Weber ela permite esse entendimento que tu também pode e aí e isso é curioso, né? Porque tu vira pertencente ao mesmo tu vira pertencente culturalmente a uma classe que tem gostos mais refinados, né? Tu passa a apreciar, né? Tu consegue falar dos autores clássicos da literatura, lá, dos russos, do Tolstói, do Dostoiévski, tu escuta música erudita, tu aprecia a boa culinária, enfim, mas tu não é rico, tu continua sendo classe média ou baixa, ou enfim, o que tu conquistou não se traduz em termos econômicos, se traduz em outros aspectos. Então o Weber ele tem esse entendimento. Tu, e outra coisa, o contrário também é verdadeiro. Tu pode ascender, né, verticalmente, na mobilidade vertical, e tu pode não ter essa ascendência horizontal, que é tu adquirir cultura, prestígio, e enfim. E aí tu fica lá um rico meio analfabetão, assim, que não consegue se integrar não consegue entrar nos grupos assim de influência, uh, não consegue esse prestígio, sabe, em determinados grupos. Tu tenta entrar lá num clube, lá tu não faz muito perfil, vai, vai tentar entrar lá na política, lá tu não sabe conversar, então tu fica um rico meio caipirão, assim, sabe? Ou não necessariamente rico, mas tá numa classe social que na média tem um nível cultural maior que o teu, e aí tu tá naquela classe pela grana, mas não atingiu aquele nível cultural. E o outro exemplo era o cara que atingiu o nível cultural top, mas ele mesmo assim ele continua pobre, coitado. Então, era isso, gente. A estratificação social, né? Falamos aí das estratificações possíveis da sociedade, de estratos, de castas e de classes. Usamos os dois autores que a gente viu na última aula, que foi o Marx e o Weber, e trouxe para vocês uns autores paralelos aí, que foi o Bourdieu e o Maquiavel, e tentamos tecer alguns comentários que utilizam o pensamento dos dois autores clássicos que a gente viu na última aula. Deu. Qualquer complemento, qualquer coisa que eu venha me lembrar mais tarde, eu trago para vocês no nosso encontro presencial
ou na nossa próxima aula. E vocês podem me mandar os seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou estar à disposição para responder, tá? Até o próximo encontro, gente.